E olha, o Putin promete a Biden ruptura se houver sanções por crise na Ucrânia. O que pode acontecer? Vamos acompanhar na reportagem de Elisângela Almeida. Os Estados Unidos, seus aliados e parceiros responderão de forma decisiva se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia. Segundo o comunicado emitido pela Casa Branca, esse foi o tom da conversa por telefone entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin. A presença cada vez mais ostensiva de tropas russas na fronteira com a Ucrânia não deixa outra alternativa a Biden a não ser impor sanções, culminando até em uma ruptura diplomática. Esse posicionamento duro dos americanos foi classificado por Putin como erro colossal de graves consequências. O conflito entre ucranianos e russos começou em 2014 e já contabiliza mais de 12 mil mortes. São 11 horas e 7 minutos. Nós vamos conversar agora com o Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante na Universidade de Relações Exteriores da China. Marcos Vinícius, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan nesse dia 31 de dezembro, sexta-feira, último dia do ano. Mas essa informação que surgiu desse telefonema de 50 minutos entre Putin e Biden chama a atenção. É um dizendo para o outro, olha, eu tenho mais força, fica quietinho, vamos negociar. Que disputa é essa e o que pode acontecer se o entendimento não chegar? Bem, de fato, não é uma disputa simétrica aí entre os dois casos, porque no caso atual, o presidente Vladimir Putin, ele tem aí um pouco mais de vantagens nessa situação. Em primeiro lugar, porque as sanções que foram aplicadas à Rússia no passado, em razão da questão da própria Ucrânia e também da Geórgia, não surtiram o efeito econômico que se esperava. Em segundo lugar, eles são os grandes fornecedores de energia para a Europa. E isso dá aí um poder de negociação mais forte, justamente porque os europeus não vão querer, no meio do inverno, ter problemas aí dos russos fechando o acesso às fontes de energia. Em terceiro lugar, é muito improvável aí que os Estados Unidos, que têm direcionado a maior parte dos seus esforços para tentar conter o crescimento da China, de querer aí arriscar um conflito com a Rússia, uma potência nuclear. Então, neste sentido, o presidente Biden, que também tem aí os problemas domésticos nos Estados Unidos, a ascensão aí, o crescimento da pandemia e o fato de a situação política ser um pouco mais controversa em razão de uma taxa de popularidade menor, isso tudo faz com que o Putin, neste momento, tenha aí uma posição de primazia comparado àquilo que o Biden poderia dizer. Então, por mais que se fale de sanções ou coisa parecida, o fato é que, neste momento, a Rússia tem aí um controle mais forte sobre essa situação. Agora, quando a gente começa a olhar para esse caso, a gente tem que ir a junho desse ano agora, onde você tem a cúpula de Genebra, onde os dois começam a conversar e agora, dia 10 de janeiro, já tem uma reunião bilateral marcada. Sim, é verdade, né? O processo aí já vem de conversa já há algum tempo. Mas você tem que pensar o seguinte aqui nessa situação. Na década, né, na época da Guerra Fria, você vai lembrar que teve a famosa crise dos mísseis cubanos, quando o Khrushchev queria colocar em Cuba, estacionar em Cuba várias ogivas nucleares. E para os Estados Unidos seria muito complexo, porque Cuba é um ponto importante que poderia impedir o acesso do Atlântico na parte sul dos Estados Unidos. E gerou toda uma controvérsia na ocasião, e houve uma troca lá de lugares, os russos deixaram, os americanos deixaram a Turquia um pouco de lado, e os russos saíram de Cuba. O problema é que, com o fim da União Soviética, e o Putin considera a maior tragédia do século XX, eles mais ou menos deixaram com que a OTAN, que é o Tratado de Defesa do Atlântico Norte, que foi feito na Guerra Fria contra a Rússia,
que alguns países da fronteira da Rússia aderissem ao tratado. E o que o Putin está dizendo, e a alegação dele, é que, sob o ponto de vista de defesa, não faz sentido perder a Ucrânia, que seria mais ou menos uma correspondência àquilo que Cuba poderia ter sido na crise dos mísseis. Então, a Ucrânia é uma parte importante, até como asserção da influência russa na região. Bom, vamos lá. A gente está em pleno... Estamos em 2021, abandonando 2021, entrando em 2022. Você me fez lembrar aí da Guerra Fria, né? E a gente está falando de uma corrida armamentista. A gente está falando do controle de território através do poder das armas. Lembrando que todos nós nos unimos através de informações, de troca de informações para combater um vírus, né, um inimigo em comum, e ainda estamos disputando o território ou defendendo o território com armas nucleares. Essa é a pauta mundial que mais preocupa? Olha, a questão aí é até muito relevante de você pensar que desde a Guerra Fria, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Rússia da Ucrânia foi e é considerada a maior expansão territorial de um país depois da Segunda Guerra Mundial, até porque uma das coisas que aconteceu com o advento da Carta das Nações Unidas foi justamente a impossibilidade de você ter a utilizar da guerra para expansão territorial. Essa é uma das coisas que aconteceu, de fato, e tem mais ou menos persistido aí nos últimos 70 anos. Mas o caso da invasão aí vai contrariamente a este princípio da ordem internacional. Mas uma coisa relevante, isso que você falou, é que, de fato, as armas nucleares, elas nunca perderam a sua relevância, não é? Como um elemento de contenção e como um princípio de destruição mútua que pode acontecer se uma potência decidir utilizar as armas nucleares contra outra. Isso impede que haja aí uma briga entre eles. Mas a grande questão hoje em dia, William, de guerra, é a parte cibernética. Sim. A guerra cibernética é a grande preocupação. E tanto é que na reunião que você mencionou, em Genebra, dos vários itens negociados, o mais importante da agenda não era nem o número de ogivas nucleares, mas era a guerra cibernética entre Rússia e Estados Unidos. Então, hoje em dia, 2022, armas nucleares são extremamente importantes. Elas têm aí esse papel de impeditivo. Ninguém vai querer atacar a Rússia, porque ninguém é insano a querer fazer isso. Mas a questão cibernética é, sim, o grande campo de batalha do século XXI. Bom, e que venha a paz, que é o que a gente precisa com tantas dificuldades. Eu conversei com o Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante na Universidade de Relações Exteriores da China. Marcos, feliz ano novo, um 2022 com muita paz, muita saúde, muita prosperidade para todos nós. Obrigado e que você tenha um excelente ano junto com o pessoal da Jovem Pan e que seja um ano de muito sucesso, ainda mais.